dia. Vamos então para a nossa aula de História, na unidade 3, permanecendo ainda, né? Nós estamos falando sobre os imigrantes no Brasil, a trajetória deles aqui, certo? Vamos então para o capítulo 5. Abra aí o livro na página 83 até a 85. A imigração e o povoamento do Brasil, certo? Como é que se deu? Então aí no livro de vocês tem essa imagem aí, Rua da Colônia, Dona Francisca, Joinville, Santa Catarina. Aí na legenda diz assim: a foto acima retrata uma rua da colônia Dona Francisca no ano de 1866. Essa colônia foi fundada por imigrantes alemães e deu origem ao atual município de Joinville, em Santa Catarina. Ok? Então aí está mostrando a imagem de como foi o início para os imigrantes, certo? Como eu disse antes, eles vieram para cá em busca de uma melhoria de vida, certo? Que lá onde eles estavam passando até fome. E aí chegaram aqui no Brasil e se instalaram. E a maior parte foi lá para o lado da região sul, certo? Porque eles foi o local destinado aos imigrantes no Brasil. Como tudo começou? A imigração no Brasil iniciou décadas antes da chegada dos imigrantes estrangeiros, certo? Então, os imigrantes, quando eles vieram para cá, eles já vieram muito antes dessa onda que aconteceu anos depois de muitos imigrantes estarem se dirigindo para o Brasil. Vamos dizer que iniciou também com os africanos, só que os africanos não vieram, né, por livre e espontânea vontade, certo? Eles foram forçados. Em 1819, um grupo de imigrantes suíços veio para o Brasil, e eles não ficaram na região sul, eles já ficaram no Rio de Janeiro, certo? Na região sudeste. E aí, em 1822, o governo incentivou a vinda dos imigrantes para o Brasil. Então, assim, além de eles estarem precisando dos imigrantes, o governo brasileiro ainda incentivou essa vinda deles, porque no Brasil, como eu disse, estava muito bem, né, na questão do café, da produção do café, então eles estavam precisando de pessoas para trabalhar, os fazendeiros. Os negros tinham passado pela abolição, né, ou seja, não trabalhavam mais de graça, então eles começaram a trazer imigrantes para o Brasil. Qual foi a região que mais foi ocupada pelos imigrantes? A região sul. Atualmente se localizam que estados? Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. As colônias, como é que eram formadas? Eram áreas determinadas pelo governo, divididas em lotes, eram lotes doados ou eram vendidos para serem pagos em prestações, certo? Ficavam em lugares isolados e de difícil acesso. Os imigrantes tinham que derrubar as matas e cultivar suas lavouras. Em resumo, essas colônias eram doadas pelo governo, ou então, quando não, eram vendidas. E aí o imigrante ele tinha que pagar todo mês uma prestação, um valor para o governo, certo? Aí eles ficavam perto do local de trabalho deles? Não, ficavam bem distantes e eram de difícil acesso. E quando eles recebiam esses locais, eles não recebiam já no ponto de construir sua casa, não, de fazer sua moradia. Eles recebiam ainda com árvore, com tudo. Então eles tinham que derrubar a mata, cultivar suas lavouras para poder lá estar morando lá, né? Então, eles pagavam por isso, mas mesmo assim ainda tinham todo o trabalho para poder deixar no ponto de que eles pudessem viver nesse local. Os imigrantes alemães estabeleceram colônias. Onde foram que eles ficaram? Em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, Blumenau e Joinville, em Santa Catarina. Então, esses foram os locais que os alemães mais se instalaram. Eu vou mostrar algumas imagens para vocês de como é que está atualmente esses lugares, tá? Isso aí é São Leopoldo, aí vem a arquitetura alemã, né? No caso, vem todo o estilo dos alemães. Novo Hamburgo, também, né? Parece que é aqui no Brasil, pois é, mas é no Brasil. Blumenau, olha a arquitetura alemã, certo? Eles vieram para cá, se instalaram e deixaram toda a sua estrutura, a arquitetura, certo? No Brasil. E Joinville, você está vendo aqui um prédio comum, que você está acostumado a ver, e um prédio no estilo bem diferente, no estilo dos alemães. Por quê? Por que ela é diferente, né?
Você pode ver que aqui a parte de cima, como chamam de cobertura, é plana, né? Diferente. Aqui não, aqui parece uma casa, né? Pois é. Os imigrantes alemães, é aqui, ó, uma imagem que está no livro de vocês, foto que retrata uma fábrica de produtos alimentícios fundada por imigrantes alemães no estado de Santa Catarina, ok? Eles começaram a fazer as suas fábricas, né? As suas instalações, e uma forma de se manter sem ter que trabalhar para os outros, né? Trabalhar para si. O que eles faziam? Eles plantavam, eles criavam animais e eles instalaram pequenas fábricas de móveis e tecidos, certo? Os alemães. Os imigrantes italianos estabeleceram colônias aonde? Na Serra Gaúcha, no Rio Grande do Sul, Caxias do Sul, Garibaldi e Bento Gonçalves, certo? Foram eles onde eles se instalaram. Então, Garibaldi e Bento Gonçalves, certo? Então foram onde eles se instalaram, nesses 4 lugares aí: Serra Gaúcha, no Rio Grande do Sul, Caxias do Sul, Garibaldi e Bento Gonçalves. Então aí imagens atuais da Serra Gaúcha, certo? Parece assim aquele filme dos Smurfs, né? Mas não é, tá? A Serra Gaúcha, Caxias do Sul, também no Brasil, Garibaldi, então toda a estrutura italiana, e Bento Gonçalves. Parece fora, né, gente, do Brasil, mas é dentro do Brasil. Bacana, né? Os imigrantes italianos, o que eles faziam? Eles cultivavam lavouras e criavam animais para seu sustento e para comercialização, plantavam uvas para produzir vinhos. Então, eles cultivavam lavouras e criavam animais, tanto para comer, para se sustentar, como para vender. E aí eles plantavam uvas para quê? Para produzir vinho. Então, eles foram os maiores produtores de vinhos, né? Segundo dizem, diz que o melhor vinho quem produzia era os italianos. Quem produz é os italianos. Então aí tem uma imagem, imigrantes italianos. Imigrantes italianos em frente a um estabelecimento comercial, onde eram vendidos vinhos em Caxias do Sul, estado do Rio Grande do Sul, perdão, em 1915. Então eles produziam, certo? O vinho deles lá na terra onde eles moravam, no lugarzinho que foi doado ou comprado. E aí eles iam para esse centro comercial e revendiam, para poder tirar o dinheiro deles, certo? Os imigrantes portugueses e espanhóis, onde é que eles ficaram? No Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador e Santos. Eles ficaram então aonde? Na área urbana, né? Nas cidades. Eles trabalhavam em quê? Em fábricas ou estabelecimentos comerciais e deram preferência aos centros urbanos. Então os imigrantes portugueses, eles não fizeram que nem os italianos e os alemães. Eles preferiram trabalhar para outras pessoas, mas não quer dizer que eles não abriram estabelecimentos comerciais deles mesmo. Alguns conseguiram, né? Alguns conseguiram fazer esse tipo de coisa, essa façanha, né? Aí, no caso, tem uma imagem dizendo que a reprodução de um passaporte de uma família de imigrantes portugueses emitida em 1922. Então, o passaporte hoje é individual, certo? É aquele documento que te libera para ir para outro país, para viver lá, para passar o tempo lá, assim vai. É o passaporte. Naquela época, eles faziam por família. Eles tiravam a foto da família e ali, né, aquela família tinha o direito ao acesso a ficar naquele país, a morar ou a entrar no país. Era com este documento aqui. Imigrantes japoneses estabeleceram colônias aonde? Em São Paulo e norte do estado do Paraná. Não foi só nesses lugares, tá? Agora eles estão espalhados para tudo quanto é lado. Até aqui no Maranhão, acho que vocês já viram. Em São Paulo foi a maior quantidade. E bem mais para frente, o norte do estado do Paraná. Eles faziam o que, os imigrantes japoneses? A agricultura, em grande parte a lavoura do café. E os primeiros chegaram em 1908. Gente, é assim, mais ou menos uns 6 anos antes da Primeira Guerra Mundial, eles chegaram aqui no Brasil, tá? Os japoneses. Isso aí é um bairro lá em São Paulo, chamado Bairro da Liberdade, onde está a maior concentração de japoneses. É o bairro deles, na verdade.
certo? Bem apertadinho, né? Enfim. Aí tem o bairro também, outra parte da Liberdade, não é aqui de São Luís, tá? É em São Paulo, também onde ficam os japoneses, onde eles moram, né? Aí no livro de vocês tem essa imagem aí. Para onde está apontando a personagem retratada no cartaz abaixo? Onde é que ela está apontando? Observa bem aqui, ó. Né? Ela tá apontando para América do Sul. E para onde exatamente na América do Sul? Para geral? Não, para o Brasil, né? Ela está destacando o quê? O Brasil. Como quem diz, vamos para o Brasil. A imigração atualmente, como é que ela está? A partir de 1830, o governo brasileiro passou a impor limites à entrada de estrangeiros no Brasil. Todos os anos, muitos imigrantes deixam seu país em busca de uma nova vida no Brasil. Então, assim como lá atrás o governo liberou a entrada, depois de um tempo já estava tão assim, cheio de imigrantes aqui, que eles começaram a colocar certos limites para a entrada deles. Não podia entrar qualquer pessoa de qualquer jeito, né? Mas mesmo assim o Brasil ainda é um país que recebe muito bem os estrangeiros, certo? Muito bem mesmo, até mais do que os outros países, certo? E todos os anos, como diz aí, eles deixam a vida que estão lá e tentam a vida aqui no Brasil, tá bom? E aí a gente finaliza a nossa aula. Espero que vocês tenham compreendido, entendido um pouco mais da nossa história, certo? Até a próxima, beijos.